Olá, misteriosos, misteriosos! Preparados para mais uma quarta sombria? Hoje eu trago para vocês uma história do boneco Robert. É tipo um Chuck da vida real. Se liga no que esse boneco apronta. Se você é novo no canal, gosta de histórias sobrenaturais, criminais e misteriosas, já se inscreva no canal, deixe o seu like, pegue o seu café e bora para mais um vídeo. Tudo começou por volta de 1900, em Key West, na Flórida, quando um garotinho chamado Robert Eugene Otto ganhou um boneco de um dos funcionários da casa. O boneco tinha aproximadamente 1 metro, ele era um boneco bem grande, tinha uma roupinha meio que de marinheiro. Bom, eu acho a fisionomia do boneco um pouco estranha, mas eu acredito que na época o menino ficou encantado com esse boneco, ele gostou muito do presente. Só que tem um detalhe: segundo a lenda, esse boneco foi dado por uma funcionária que tudo indica que ela era amante do pai do Robert. E eles tiveram um desacordo lá, um desatrito entre eles. E ela teve que ir embora da casa, foi expulsa da casa, ficou muito revoltada, chateada com a situação. Então ela amaldiçoou o boneco e deu para o filho do casal, para o filho mais velho, porque o Robert ele tinha uma irmã mais nova. Então ela presenteou o Robert com este boneco, o Robert amou. Logo no início já se tornou muito amigo desse boneco, praticamente inseparáveis. E um certo dia o Robert chegou para a família e falou: a partir de hoje eu me chamo Eugênio. Aí a família estranhou e falou assim: mas por que? Seu nome é Robert. Ele falou: não, o nome do boneco agora é Robert, meu nome vai ser Eugênio. Então ele pegou, deu o nome dele para o boneco. Meio estranho, né? A família tentou convencer ele, mas ele não aceitou, não teve negociação, e a partir daquele momento ele começou a se chamar Eugênio e o boneco Robert. A família via o Eugênio brincar muito com o Robert durante a casa, assim, o tempo todo eles brincando, só que tinha um detalhe que sempre estranhou, é que toda vez que ele brincava, ele falava com duas vozes. Na verdade, eles ouviam duas vozes. Uma do Eugênio e uma outra voz com um tom um pouco mais grosso, respondendo e dando ordens para o Eugênio, que segundo Eugênio era o Robert falando. A família imaginava que era o Eugênio fingindo essa voz, ele mesmo fazendo uma voz mais grossa, fingindo que era o boneco respondendo. Só que as pessoas que visitavam a residência perceberam que não era a voz do Eugênio, que não tinha como o Eugênio chegar nesse tom de voz. Então tudo indica que era o Robert, o boneco, falando com o Eugênio. E ele sempre falava de forma meio que dando ordens. Outras coisas estranhas começou a acontecer na casa. O Eugênio começou a ter pesadelos à noite, começou a acordar chorando e gritando. Quando os pais chegavam até o seu quarto, ele estava no cantinho do quarto, todo encolhido, os móveis todos revirados, e o Robert sentado no pé da cama. E os pais olhavam tudo aqui e falavam: mas Eugênio, o que aconteceu? Por que os móveis estão todos revirados? E ele apontava o dedo, chorando: foi o Robert, foi o Robert. Só que os pais, até aquele momento, achou que ele que estava aprontando tudo aquilo e culpando o boneco. Então, assim, até então, eles achou que era travessura do Eugênio. Mas dava para perceber que ele estava com medo e chorando, sabe? Os pais começaram a ficar meio que estranhando toda essa situação, mas mesmo assim o Robert começou a ganhar um espaço dentro da casa. O Eugênio passou a exigir que o Robert tivesse uma cadeira na mesa na hora de almoçar, na hora de tomar café da manhã, na hora de jantar. Ele dormia com o Eugênio na cama, junto com o Eugênio. Então o Robert passou a ser mais um filho do casal, porque o Eugênio solicitava isso, né? Então ele foi muito bem tratado lá dentro da casa, mas continuava acontecendo coisas estranhas, vasos começavam a cair do nada, e o Eugênio sempre dizia que era o Robert, até que um dia a tia do Eugênio foi até a residência, achou toda aquela situação estranha, e de madrugada ela ouvia risos e ouvia passos
muito estranhos. E ela chegou aos pais do Eugênio e falou: olha, vamos dar um fim nesse boneco? Tá muito estranho essas situações todas, esse boneco não é normal, porque quando olha para o boneco, a impressão que tem é que ele sorri para você. Segundo relatos também dos empregados da época, eles viam o Eugênio movimentar a cabeça, que quando falavam algo que ele não gostava, ele fechava a cara. Então, todos esses relatos começaram a deixar a família muito assustada. Então, a tia pediu para os pais dar um fim ao boneco. Então, os pais colocaram ele dentro de uma caixa e colocou ele no porão. E assim, o Eugênio ficou lá por muito tempo, até que a tia veio a falecer e o Eugênio voltou a recuperar seu boneco lá no porão. Toda a coisa estranha começou a acontecer de novo. Na verdade, até quando ele estava lá no porão, a família continuou ouvindo passos e risadas lá dentro do porão, mas meio que ignorava tudo isso. E aí o Eugênio pegou de novo o boneco e começou toda aquela situação estranha dele não conseguir dormir de madrugada, tudo aquilo de novo, até que o Eugênio ficou adolescente e foi para a faculdade. E quando ele foi para a faculdade, ele despediu do Robert, pegou ele, colocou novamente no porão e foi para a faculdade. E nisso ele estudou fora, ele se casou, construiu uma família, mas ele nunca teve filho, mas a esposa. E os pais vieram a falecer. A irmã do Eugênio, junto com os outros familiares, resolveram deixar a casa como herança para o Eugênio. Até que em 1930 teve toda aquela crise financeira mundialmente, principalmente lá nos Estados Unidos. Eles estavam com uma certa dificuldade financeira. Então a família deu herança à casa e aí Eugênio mais a esposa resolveram voltar para a Flórida e foram morar lá na residência. Chegando lá na residência, o Eugênio se lembrou do Robert e o encontrou novamente lá no porão. Ele ainda estava lá dentro da caixa. E ele ficou muito feliz, apresentou o Robert para a esposa e ele começou a tratar o Robert como se fosse um filho. A esposa estranhou muito essa atitude do marido, porque ele já tinha mais de 40 anos, era um homem mais velho, maduro, e de repente parecia que tinha voltado a ter 6 anos de idade, andando para cima e para baixo com o boneco, tratando o boneco como se fosse filho. Ele resolveu fazer um quarto para o boneco, porque lá na casa tinha um quartinho bem em cima, como se fosse um terceiro andar, sabe? Então ele tinha esse quartinho e ele arrumou esse quartinho todo para o Robert. Colocou uma cadeira de frente à janela para que o Robert ficasse olhando para fora e ficasse vendo as pessoas na rua. E a esposa já começou a relatar coisas estranhas acontecendo, tipo passos, risadas, e ela tinha a sensação do Robert movimentar a cabeça. A fisionomia dele de repente estava feliz, de repente ficava uma fisionomia com a cara mais fechada. E ela começou a ficar com muito medo do boneco. E o boneco começou a assustar a vizinhança. Porque, segundo as crianças, quando elas passavam na porta do Robert, eles viam o boneco rindo delas, como se estivesse rindo da cara delas. Tinha vez que ele já estava com uma cara de zangado, uma cara de bravo para as crianças. E aí as crianças passaram a passar, em vez de passar na porta da casa do Eugênio, elas resolveram passar do outro lado da rua. Até que nenhuma criança mais passava na rua. Elas preferiam dar a volta e ir para o outro local, embora para casa, do que passar lá. Então, assim, já começou toda uma fofoca lá na região desse boneco, das coisas que esse boneco fazia. As pessoas começaram a ter muito medo. Além das crianças ficarem com medo do boneco, também teve relatos que quando o Eugênio, mas a esposa, viajava, eles viam o boneco andando pela casa. Viam ele na janela lá da parte de baixo, de repente via no andar de cima, depois via lá no outro quarto. Então, assim, ele ficava perambulando pela casa e não tinha ninguém na casa para movimentar o boneco. E cada vez que um vizinho passava, eles viam o Robert num canto diferente da casa. Então, tudo isso se tornou tudo mais assustador lá na região. Então, a esposa de Eugênio resolveu pegar o Robert e colocá-lo de novo no porão. Só que o Eugênio ficou muito bravo quando ele viu que a esposa fez isso. Brigou muito com ela, pegou o Eugênio de novo, colocou ele de volta no lugarzinho dele. E logo passou alguns anos, ele descobriu que estava com Alzheimer. Então, como último desejo dele, porque assim, por conta disso, começou várias crises no casamento dele com a esposa. Muita coisa relacionada ao Robert, depois que eles voltaram para aquela residência. E como último desejo do
Eugênio, ele pediu para a esposa para que ele ficasse lá no último andar, lá dentro daquele quarto junto com o Eugênio. E ele passou seus últimos anos de vida dentro do quarto com o Eugênio. Praticamente a esposa levava comida para ele se alimentava lá mesmo e por lá ele ficava, ele quase não saía do quarto. E aí o Eugênio veio a falecer. A esposa dele pegou o Robert e trancou ele de novo no porão porque ela tinha muito medo dele. Ela teve muitas experiências ruins com ele, então ela trancou ele de volta. Logo ela adoeceu também, veio a falecer. Mas antes dela falecer, ela resolveu vender a casa. E ela vendeu a casa com tudo que tinha, inclusive com o Robert lá no porão. Aí ela vendeu, mudou de local e veio a falecer. O pessoal que comprou a casa ficou lá mais alguns meses, mas eles não chegaram a pegar no Robert, eles não tiraram o Robert do porão, mas eles falam de ouvir risadinhas e passos e tal, mas não tiraram ele de lá. Venderam a casa, porque lá no porão ficou algumas coisas do Eugênio lá. Aí pegaram, venderam a casa novamente após 5 anos que o Eugênio já tinha falecido. A nova família que comprou a casa tinha uma filha de 10 anos. E aí essa filha encontrou o Robert lá no porão. E logo ela se tornou muito amiga do Robert. Só que ela começou a acordar todos os dias de madrugada, gritando e chorando, dizendo que o Robert estava tentando matar ela. E até hoje ela é traumatizada com isso, ela até hoje tem medo do Robert, porque ela fala que ele tentou matar ela. Os pais, muito assustados com tudo isso, resolveram dar um fim ao Robert e acabou doando ele para o museu, porque lá na cidade tem um museu e esse museu tem muitas coisas do Eugênio, porque o Eugênio, ele era um engenheiro, ele era muito conhecido lá na cidade, ele também era artista, ele tinha alguns quadros que ele vendia, tudo. Então, assim, tinha um museu com algumas coisas do Eugênio, então resolveram dar esse boneco pra lá, porque era o amigo inseparável do Eugênio, né? E aí o Robert ficou um tempo à solta no museu, mas aí começou a ter muitos relatos de histórias estranhas, de eles fecharem o museu e no outro dia o Robert continuava sentado na cadeirinha onde eles deixavam, mas tinha uma cadeira de frente para ele, como se alguém estivesse lá conversando com ele durante a madrugada, sendo que não tinha ninguém. E começou algumas coisas saírem do lugar, algumas coisas mexerem. Então, assim, eles começaram a ficar muito assustados e resolveram colocar o Robert trancado numa caixa de vidro. Gente, essa caixa é blindada, uma caixa blindada de vidro. Colocou o boneco lá dentro, sentado na cadeirinha dele, blindou totalmente. Mas mesmo assim, ainda tem relatos de funcionários de ouvir ele bater no vidro, ouvir batidas no vidro dele, como se ele estivesse batendo. Risadas, eles ouvem muitas risadinhas horripilantes dele. E também teve algumas pessoas que resolveram tirar foto dele sem a sua permissão. E essas pessoas foram amaldiçoadas. Então tem um aviso, o guia turístico ele te fala, mas lá também tem uma placa com aviso dizendo que quando você for lá, você tem que primeiro cumprimentar o Robert, se apresentar para ele, pedir licença, autorização para poder tirar foto com ele. Depois você tira a foto, você se despede dele e vai embora. Se você não faz tudo isso, ele fica muito nervoso e te amaldiçoa. E aí muitas pessoas não acreditaram nessa regra e resolveram tirar foto sem a permissão dele. E elas foram amaldiçoadas. Algumas relatam que após sair do museu sofreram acidentes graves que quase perderam a vida. Outras relatam que perdeu tudo, perdeu o emprego, perdeu dinheiro, praticamente perdeu tudo que conquistou. Então tem muitos relatos cabulosos de pessoas que foram amaldiçoadas por ele. E aí elas resolveram mandar carta para o Robert pedindo perdão. Então lá tem várias cartas coladas lá próximo ao vidro dele, dessas pessoas pedindo perdão. E após elas enviarem essas cartas pedindo perdão, as coisas voltaram a melhorar para elas e a maldição foi embora. Então assim, é tudo muito sinistro. Segundo uma médium, ela foi lá, analisou o Robert e ela diz que o Robert ele é um boneco, vamos dizer que é como se fosse um boneco amaldiçoado, mas não é que um boneco amaldiçoado. Ela diz que provavelmente quando o Eugênio deu um nome para o Robert, ele fez com que o boneco existisse, fosse uma pessoa, uma personalidade, e aí espíritos começaram a grudar nesse boneco, é como se tivesse dado uma abertura para espíritos entrarem nesse boneco. E aí ela relata que a maioria desses espíritos são espíritos ruins, espíritos que têm algo ainda a resolver
vê aqui na Terra, que não descansaram, né? Então eles são espíritos um pouco travessos, negativos. E que tem um espírito em si, que ele é ruim, muito ruim, e que é ele que faz a maioria das maldades que o Robert apronta. Bom, é isso. Mas aí, cada um acredita no que quer. Então é isso, pessoal. Essa é a história do boneco Robert. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Você acha que ele realmente é um boneco amaldiçoado? Não é? E se você é novo no canal, já se inscreva aqui, deixe o seu like e até a próxima.